Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no Bolsa Fácil, para você ir ficando craque aí nos seus investimentos em ações. E hoje o assunto que eu separei para a gente poder conversar é sobre a teoria dos fractais. Acredito que você pegando o jeito aqui, você pescando a ideia que eu quero te explicar, você vai conseguir ter uma visão mais panorâmica e analítica dos gráficos na Bolsa de Valores que podem te ajudar muito. Lembro que faz um tempo já, faz alguns anos já que eu estudei a teoria dos fractais, que eu entendi a correlação entre as tendências, entre os movimentos mais amplos e os movimentos menores, e fez muito sentido para mim. Eu tive um upgrade no meu operacional, realmente melhorou bastante, tá? A minha capacidade de análise e de interpretação do mercado. E é isso que eu quero compartilhar com você agora. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando o mercado se desenvolve em tendências, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, é muito importante a gente entender que esse movimento ele acontece em zigue-zague. Raramente a gente tem um movimento explosivo em linha reta para cima ou para baixo. Isso geralmente pode acontecer num gráfico de minutos, quando a gente tem a divulgação de alguma notícia importante que naquele instante o mercado reage de forma bastante volátil. Mas, dadas as condições normais de mercado, geralmente numa tendência de alta, a gente tem a entrada dos compradores numa região de suporte, onde os preços estavam baratos, depois chega num ponto de resistência onde está caro, e aí o mercado corrige, vem para ficar barato de novo, a gente tem um movimento de expansão que avança para uma alta no ativo, até que ele fica caro de novo, a gente tem a correção e assim sucessivamente. E numa tendência de baixa, sem muito segredo também, a gente pega no momento que o ativo está sobrevalorizado, a gente tem um movimento de vendas, depois corrige um pouco, no momento que fica caro de novo, a gente tem uma reentrada dos vendedores, quando fica muito barato, a gente tem uma correção da tendência de queda, até a entrada dos vendedores de novo, derrubando os preços no longo prazo. Via de regra, para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, a ideia qual que é? Você comprar barato, vender caro e vice-versa, né? De repente começar vendendo caro, quando o preço está barato, você recompra e você conseguir antecipar esses movimentos de alta e de baixa na Bolsa de Valores para você ganhar dinheiro. Muito bem. Na sequência dessa teoria dos fractais, a gente tem também a formação das tendências. A gente tem a tendência primária, que é a tendência principal, para onde os preços devem se movimentar no longo prazo. Depois a gente tem a tendência secundária, que é uma tendência aí de médio prazo, onde a gente consegue identificar os movimentos de expansão e de correção do ativo. E a gente tem a tendência terciária, que é uma tendência de curto prazo, que é aqui que você apanha, que é aqui que você perde dinheiro, porque fica aquela confusão, aquele sobe e desce, vai para lá, vem para cá, que você não se acerta, principalmente quando você está começando na Bolsa de Valores. Por isso que eu falo para você, comece operando em prazos mais longos, que você vai conseguir fazer uma leitura melhor do mercado, que você vai conseguir ser mais assertivo. Depois de alguns anos, você ficando craque, você se acostumando, você pode tentar encurtar o tempo gráfico para fazer operações ali mais curtas. Mas não faça o erro que eu fiz. Eu comecei sem saber nada na Bolsa de Valores, operando no gráfico de 5 minutos, só apanhava, né? Comprava, o mercado descia, vendia, o mercado subia, ficava completamente perdido. Foi um sufoco, tá? Como exemplos, então, vamos imaginar que no gráfico mensal a gente consiga ver claramente uma tendência de alta, o ativo se valorizando, e quando você coloca no gráfico semanal, que poderia ser aqui a tendência secundária, você vai notar que para a formação desse movimento de alta, dessa tendência de alta no gráfico mensal, a gente vê que houve aquele movimento de zigue-zague. Então, entrada dos compradores, o ativo ficou caro, houve uma correção, depois teve uma reentrada dos compradores, ficou caro de novo, o mercado respirou um pouquinho, fez uma distribuição
e depois reentrada dos compradores, ou seja, na tendência secundária, a gente consegue observar o movimento de zigue-zague de sobe e desce para a formação da tendência primária. E se a gente for mais longe ainda, por exemplo, uma combinação do gráfico diário, para que a gente entenda a tendência terciária, para a composição, vamos pegar até outra cor aqui, para a composição dessa perna de alta do semanal, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma tendência de alta de curto prazo para fazer essa perna do semanal. Depois, essa correção que nós tivemos do semanal, nós tivemos o quê? Uma tendência de baixa de curto prazo do gráfico diário para a formação da correção ali. Então, a teoria dos fractais, o que ela vai trazer para a gente? Ela vai trazer a correlação entre uma tendência maior, um time frame maior para um período menor. E quando você começa a entender que, por exemplo, estamos numa tendência primária de alta, tem até aquele jargão do mercado que diz que a tendência é a sua amiga. Se você operar a favor da tendência principal, da tendência mais forte, as suas chances de sucesso elas são maiores, porque você vai estar a favor da maior força do mercado. Você vai junto com a maré, você vai junto com a manada. Então, a partir desse ponto que você entende que, por exemplo, uma tendência primária é de alta, mas a gente está numa tendência diária de queda, o que você pode fazer? Você pode aproveitar os fundos, esses movimentos de queda, para você eventualmente comprar uma ação, para você ficar melhor posicionado no longo prazo, comprando lá embaixo, para poder surfar uma valorização e também uma boa posição de dividendos, para que você tenha um yield melhor, uma renda passiva melhor aí na sua carteira. Quando você começa a entender isso, clarifica, você consegue ter uma visão analítica melhor, uma visão panorâmica melhor, porque num movimento de queda, de correção, por exemplo, pode ser o pulo do gato para você conseguir comprar uma ação boa e barata. Foi até agora, combinando aqui para você a estratégia do Buy and Hold, premissas básicas do Buy and Hold. A gente quer ficar de olho o quê? A gente quer monitorar as ações das boas empresas e comprar essas ações quando elas estiverem baratas para que a gente tenha uma melhor posição. Você vai ver daqui a pouco, vou trazer alguns gráficos aqui para a gente fazer um estudo, você vai entender que no longo prazo a tendência primária dos índices e das ações são de alta, tá? Então a gente tem aqui, os índices são sempre em alta, por quê? Se a gente pegar o SP500, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, a gente vai ter ali uma cesta com as 500 maiores e melhores ações dos Estados Unidos. Para uma companhia fazer parte desse índice, ela precisa corresponder a uma série de critérios. Ou seja, no índice, a gente sempre vai ter o filé mignon. A gente sempre vai ter as melhores ações. Se caso uma companhia ficar ruim, não atender alguns quesitos ali de endividamento, de liquidez, de tamanho, de market cap ali, de endividamento, ela é excluída do índice e é substituída por uma ação que esteja melhor do que ela. Ou seja, no longo prazo, a gente vai ver que essa cesta com as melhores ações dos Estados Unidos, por exemplo, elas tendem a se valorizar, ou seja, é uma tendência de alta. Bem como acontece com as ações das boas empresas, que a gente vai observar também aqui no exemplo, as ações da Apple, como uma ação de uma boa empresa, ela tende a se valorizar no longo prazo, portanto, a tendência primária é de alta, ela tende a ir crescendo, aumentando as suas vendas, aumentando a sua participação de mercado, expandindo seus negócios, a gente consegue entender nesse sentido, tá? Deixa eu pegar aqui a plataforma da Xstation, então, para a gente poder fazer esse estudo. Olha que interessante, o primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é o gráfico do SP500, e eu exagerei mesmo, eu coloquei no período mensal. E a gente tem aqui, desde a década de 80, tá? Desde a segunda metade da década de 80, para a gente poder observar que no longo prazo é uma tendência de alta. Só que olha que importante, é uma tendência de alta, mas ela não acontece em linha reta.
ela sobe, ela corrige, ela sobe, ela corrige. Como a gente pôde entender ali na teoria dos fractais. Agora, se você entende que a tendência primária, a tendência principal é de alta, o que você pode fazer? Nesses momentos aqui de fundão, quando a gente tem algum crash, alguma crise, é a hora que você pode encher o carrinho, que você pode comprar as boas ações a preços mais baratos, para você ficar com uma carteira bem montada, posicionada em compra no longo prazo. É o que o Warren Buffett fala direto, né? O Warren Buffett, o Munger, o Barsi aqui no Brasil, que quando a bolsa despenca é quando a gente tem as ações das boas empresas em promoção, que a gente pode montar essas posições de ações boas e baratas, tá? Gráfico da Apple aqui também pela plataforma da Xstation. Vamos ver então, ter essa ideia de longo prazo. Olha só, na virada aqui de 99 para o ano 2000. Então a gente vê que na primeira década aí dos anos 2000 as ações da Apple tiveram uma valorização interessante. Depois de 2000 aí, né, até 2017 acelerou um pouco e agora nos últimos anos, ó, uma explosão de valorização das ações da Apple, também aqui no gráfico mensal. Exagerei mesmo no zoom para que você conseguisse entender essa dinâmica do buy and hold de longo prazo, ou seja, as ações da Apple, que são, né, de uma companhia muito boa, com uma boa margem líquida, baixo endividamento, uma vantagem competitiva, um diferencial do mercado, a gente consegue fazer essa leitura aqui. No longo prazo, o papel tende a se valorizar, porém com momentos de correção. Tá? A gente viu ali, a gente estudou que o gráfico ele não se movimenta em linha reta, mas eventualmente, ó, nesses fundos aqui, vamos imaginar que você fosse um investidor atento, que você estivesse monitorando os papéis da Apple e aproveitando eventualmente esses momentos aqui de colapso, de queda do mercado, seriam oportunidades muito interessantes de você poder comprar Apple mais barata, ficar eventualmente bem posicionado no longo prazo para o recebimento de dividendos, sem contar com a valorização exponencial que nós tivemos aí do papel, tá? E aí que a gente chega no pulo do gato, aí que a gente chega no grande segredo aqui dos investidores, dos milionários, dos investidores de longo prazo na Bolsa de Valores. A partir do momento que eles entendem que a tendência principal, a força principal é de alta, a gente vem para aquele outro bordão do caiu, comprou. Ou seja, se você está monitorando a ação de uma boa empresa e ela ficou barata, significa que aquele negócio ele pode ficar melhor ainda. Eu particularmente, a partir do momento que eu entendi essa dinâmica do buy and hold, que eu comecei a operar somente para um lado, só compra. Você que já fez meu curso, você que me acompanha há mais tempo aqui no YouTube, que já viu outros vídeos, sabe que eu só compro, que eu fico de olho, a gente tem o nosso filtro, a gente tem o radar, e quando uma ação boa fica barata, é aí que eu venho para poder comprar. Quando antes, né, vamos voltar aqui para o nosso exemplo ali do gráfico de tendência, antes, ó, quando eu ficava nessa loucura de tentar acertar topo e tentar acertar fundo, aí era um Deus nos acuda. Era um Deus nos acuda porque eu não acertava nada, como eu falei para vocês ali no começo da minha carreira, ainda mais em gráficos menores. Então, tentar acertar fundo e topo, geralmente você está invertido, tá? Geralmente o mercado começa a cair, aí você vende, ele sobe, te estopa, e quando ele está subindo, quando ele está aqui em cima, você quer comprar, aí já era a hora de sair, você está sempre invertido. Enfim, quando eu entendi essa dinâmica, o que eu faço? Eu estou sempre com olhos de compra. Eu estou sempre de olho para comprar boas ações. Se a gente tiver um movimento de bastante alta, se o papel estiver bastante esticado, eu simplesmente não entro. Fico de olho, aguardando essas oportunidades, e quando o mercado corrige, aí é que até o Barsi gosta de falar, né? Que o jacaré abre a boca para a gente poder aproveitar essas oportunidades de comprar ações. Quando você vai para operar somente para um lado, então hoje, como eu tenho somente visão para compra,
fica mais fácil, porque você não fica mais na arrebentação ali de compra, vende, ganha, perde, stop para que é lado. Quando você tem só um caminho para ir, só uma coisa para fazer, fica mais fácil. Então, simplesmente, vamos imaginar aqui, está caro, eu não faço nada. Eu analiso o mercado, sigo acompanhando, eu não faço nada. Caiu, aí eu fico de olho para uma eventual compra. É um processo a menos de decisão. Se você tiver que pensar quando você vai comprar, quando você vai vender, você fica mais exposto ao risco, são mais decisões que você tem que tomar, pode ficar mais difícil, tá? Bom, importante também você operar sem alavancagem, isso aqui também mudou o jogo para mim na Bolsa de Valores, sem alavancagem. Então, se a gente vai comprar somente com o saldo que a gente tem disponível na conta, a gente sabe o quê? A gente sabe o marco zero. Vamos imaginar que uma ação esteja aqui na casa de $50 e você comprou 10 ações com um investimento de $500. Você sabe o quê? Que o máximo que você pode perder são esses $500, que o máximo que a ação poderia cair é até o zero, e aí você consegue sobreviver às oscilações da bolsa, porque você não está alavancado, você operou na compra e você ainda alocou um saldo que você poderia arriscar e não precisa nem colocar stop, porque você já sabe qual que é o risco máximo da sua operação se der tudo errado, tá? Então é importante aí esses detalhes também. E aí você vai controlando o seu preço médio da compra. Você fica ali de olho, você vai remontando a sua posição, se caso o papel caiu você pode comprar mais, e você vai conseguindo melhorar, você vai conseguindo controlar esse preço médio na ponta de compra, que fica mais fácil também. Então, quando você começa a ter essa visão panorâmica, essa visão analítica da bolsa e você começa a simplificar a estratégia, você tem grandes chances de ser consistente, de ser lucrativo, sem tanto estresse e sem também ser um escravo da plataforma, tá certo? Vou deixar para você na descrição desse vídeo, tem o link para você baixar uma conta demo grátis, conhecer a plataforma da Xstation, testar o mercado sem risco nenhum para você. E se você gostou desse vídeo, pode deixar a sua curtida e eu deixo aqui o convite também para você se inscrever no canal. Tem muita dica bacana aqui de graça para você aprender a investir na Bolsa de Valores, tá certo? Grande abraço então e até o nosso próximo vídeo.